família pede por justiça. Homicídio de um jovem na zona sul da nossa capital. O crime ocorreu em dezembro de 2020. O principal suspeito está foragido e o Francisco Filho tem mais detalhes. Quem espalha para geral é o Rafael. Espalha, Rafael, para geral, vai. No dia 6 de dezembro do ano de 2020, o jovem André Felipe, 23 anos de idade, foi assassinado aqui no bairro Porto Alegre, na zona sul de Teresina. De lá para cá, os familiares não tiveram paz. Pelo contrário, estão vivendo um verdadeiro filme de terror. A família do André procurou nossa equipe de reportagem para falar sobre a morte dele, o principal suspeito e a indignação desse suspeito ainda não ter sido preso. Vamos por partes. O crime que aconteceu aqui no dia 6 de dezembro, por volta das 2 horas da manhã, foi desse modo. O André estava conversando com colegas, tomando uma cervejinha, na paz. Ele era um trabalhador, pai de uma criança de 1 ano de idade, nunca se envolveu na criminalidade, estudante também. Quando um colega, conhecido aí como Lion Hollywood, chegou, os dois ainda tiraram uma foto, uma selfie, com frases dizendo que estava tudo em paz. Só que minutos depois houve uma discussão, não se sabe que discussão foi essa. E o André Felipe foi morto com 2 tiros nas costas. A família pede justiça desse Lion Hollywood. Ele não se apresentou à polícia, até porque a família acredita que ele esteja em outro município ou até mesmo em outro estado. A família também passou para a nossa equipe de reportagem alguns prints de conversas de colegas dos dois. E uns colegas dizendo: por que você fez isso com o André? E ele dizendo: estou arrependido, não sei o que fez. Enfim, a família faz um desabafo, querendo saber onde está o principal suspeito, o Lion, e pede também a justiça dos homens para que o verdadeiro assassino do André Felipe, 23 anos, pai de um bebê de 1 ano de idade, seja preso. 5 meses e 8 dias que a nossa família não se manifestava com relação a isso. E eu resolvi procurar vocês para pedir justiça, porque a gente ainda não tem nada sobre... A gente foi na delegacia, minha ex-cunhada foi na delegacia, e o que o delegado diz é que vai esperar alguém denunciar, que ainda não conseguiu localizar ele. E a família está aí, sem saber. Estou com meu irmão praticamente depressivo depois do ocorrido. E a nossa família está assim. A gente quer justiça, porque o Laio tirou a vida de um menino de 23 anos, com a vida toda pela frente, estudando, trabalhando, pai de um bebê de 1 ano, que ele deixou órfão, que agora a Milena vai cuidar sozinha. Só não vai cuidar sozinho porque, graças a Deus, o André ele foi criado pelos avós. São pessoas evangélicas, pessoas de bem, que criaram o André desde que o André nasceu. A gente sabe que eles jogavam bola junto, ele emprestava até a moto, o André emprestava a moto dele pro Lion, a gente sabe disso. A mãe do Lion trabalhou com a minha ex-cunhada, que é hoje atual do meu irmão, numa fábrica de jeans aqui no Santa Clara. Ela pode não conhecer o pessoal da Jacimara, da mãe do André, mas ela conhece meu irmão, conhece toda a nossa família, o pessoal do Laio conhece a nossa família. Então, assim, a gente quer entender por que é que ele fez isso. Por que é que ele tirou a vida do André pelas costas, numa discussão banal, porque foi uma discussão banal que ele fez. Inclusive, eu sempre falo assim, o abraço da morte foi o que o Laio fez com o André. Conhecendo a família do André toda, o filho do André, ele foi muito covarde. Ele foi muito covarde. A gente vai lutar por justiça. A gente sabe que pode demorar. Eu sempre falo assim, a justiça de Deus, ela é com Deus. Essa daí ele vai ter que responder com ele lá, não é com a gente não. Mas a justiça dos homens, ela tem que acontecer. A gente tem que acreditar que isso vai acontecer. Por quê? Porque a impunidade ela não pode ser taxada de normal. Com relação a andar armado, eu creio que quando ele chegou, o que a gente sabe foi que ele chegou armado, alguém mandou ele guardar a arma
ninguém sabe quem foi. E aí depois ele pediu a arma, disse que ele estava no Santa Clara armado já. E quando ele chegou ali, guardaram a arma dele, depois ele pediu a arma de volta, porque eu tenho certeza que você não tem paz, você não vai ter paz, enquanto você lembrar do que você fez. Você abraçou o André, você matou o André, você deixou minha família destruída. Meu irmão hoje se encontra um homem depressivo por conta disso aí. Você não pensou no que você fez, você poderia ser usuário de droga, ter assumido a sua responsabilidade. Você matou o André, você tem que pagar pelo que você fez. Você tem que pagar pelo que você fez. E a família realmente não tem culpa. A família, eu ouvi dizer, como meu irmão conhece a família, meu irmão disse que a mãe dele é uma sofredora. A gente não culpa a família, porque a gente sabe que uma pessoa que vive nessa vida aí, ele causa um sofrimento grande para a família. Então eu desejo sorte para você. Eu acho que você não vai ter isso nunca, porque acho difícil você se esconder.